Oi, gente! O maior festival de jazz da América Latina já iniciou no Teatro Amazonas com grandes nomes desse gênero musical. E com ele, vários projetos e ações foram e estão sendo realizados justamente para conectar as pessoas a esse estilo que é marcado pela improvisação, o swing e os ritmos não lineares. O projeto Cidade do Jazz tem a proposta de popularizar o gênero na região amazônica. E por isso desenvolveu diversas atividades, que vão desde o concurso literário até exposições participativas. O objetivo principal é nós levarmos à população o gênero jazz, fazer com que elas enxerguem o jazz também como uma possibilidade até mesmo de se desenvolver na área. Quando nós lançamos concursos, quando nós oportunizamos, como nesse ano especialmente, que nós estamos trazendo a proposta para as bandas e fanfarras da cidade, de olhar o jazz como uma possibilidade de se desenvolver também o seu talento. Então, para nós, assim, é muito importante dar acesso à cultura, mas também oportunizar emprego, renda e até mesmo a possibilidade de desenvolver talentos na nossa cidade para as futuras gerações que virão pela frente e que podem sim fazer o melhor festival do jazz e o melhor Cidade do Jazz para o próximo ano. Em 2023, nós entendemos que o Cidade do Jazz ele precisava envolver um pouco mais a juventude e foi com essa intenção que nós decidimos fazer com que as bandas e fanfarras participassem do Festival de Jazz. Mas não só isso, né? Nós estamos levando também ações para o Largo São Sebastião, fazendo com que a população que não vai conseguir entrar no Teatro Amazonas por um motivo ou outro possa fazer uma imersão no jazz através de uma grande experiência que ele está vivenciando. Além também, é claro, de levar pequenos shows para populações mais vulneráveis, dentro de hospitais, dentro de asilos, pessoas que não têm acesso ou não poderiam acessar de alguma forma porque estão impedidos, seja por um processo de saúde física, seja por também algum tipo de negligência ou mesmo alguém que está dentro de um asilo, por exemplo, que não tem acesso, não teria acesso naturalmente a espaços públicos. Então, para nós, a grande expectativa é que pudéssemos sim levar um pouco de alegria, um pouco de motivação nesse momento, um pós-pandemia, onde as pessoas ainda se sentem um tanto quanto enclausuradas, elas poderem também receber um pouco dessa alegria, desse afeto e dessa gestão toda que a gente tem feito com relação ao jazz, levando não só a música, mas também a dança, também um pouco dessa motivação artística e até teatral que o jazz também traz. E um dos destaques do projeto Cidade do Jazz é o concurso literário Conta um Conto, uma iniciativa da Fundação Rede Amazônica que tem por objetivo incentivar a leitura e a escrita para crianças e adolescentes por toda a Amazônia. O Cidade do Jazz esse ano veio com uma pegada muito diferente. A gente começa o projeto com Conta um Conto, que é um concurso literário que vem para inspirar a escrita, a leitura e a criatividade das crianças entre 9 a 14 anos. Um dos diferenciais desse ano do Conta um Conto é que a gente trouxe uma temática diferente. A gente falou sobre Amazônia sem fome. Então a gente escolheu esse tema para justamente incentivar as crianças a estudarem um pouco mais sobre as nossas culturas, né, sobre as nossas riquezas locais. A gente conseguiu uma parceria muito legal também e teve acesso a um livrinho que fala sobre as 50 riquezas da Amazônia. Esse livro é incrível porque ele vai direto ao ponto do que a gente quer que as crianças pensem, que as crianças viajem mesmo, desde a história do boto até as nossas riquezas de comida mesmo, né? Já que a gente está falando sobre uma Amazônia do futuro sem fome, por que não usar das nossas riquezas? Que a gente tem em casa, é o cacau, é o açaí, é a pupunha, é o tucumã. Então, essa foi a ideia do Conta um Conto esse ano, que a gente pudesse inspirar essas crianças a pensar na nossa região, nas nossas riquezas daqui e contar o seu conto, né? Obviamente. Então, o Conta um Conto também tem uma outra novidade esse ano, que foi abrir as inscrições para a Amazônia Legal. A gente pensou nisso porque a gente entende que a Amazônia é muito grande, muito cheia de particularidades, né? E que precisa abraçar
toda essa extensão que vai um pouco além do Grupo Rede Amazônica. A gente atua em 6 estados, mas a Amazônia Legal é muito maior. Então, a gente também deixou abertas essas inscrições para as crianças que vêm do Maranhão, do Mato Grosso, do Pará, de estados que a gente, inclusive, não atua, mas que fazem parte da Amazônia, né? Então a gente quer mesmo ouvir essas histórias, a gente quer contar essas histórias contadas a partir da visão das crianças. Então o concurso é de 9 a 14 anos, a gente vai premiar com computadores e smartphones. Tem os prêmios também, né? Óbvio, aqueles details, mas a gente está bem animado com essa ação e confiantes de que teremos um campeão ou uma campeã aí com um conto bem legal. O concurso Conta um Conto faz parte do projeto Cidade do Jazz, criado pela Fundação Rede Amazônica. Desde o início, várias ativações estão sendo realizadas em pontos específicos, escolas e institutos, como o Instituto Ágape, que é parceiro da Fundação Rede Amazônica há muito tempo. Na última semana, uma equipe esteve aqui e apresentou o concurso para as crianças. Hoje é dia de realizar as inscrições dos contos no concurso. Essa ação realmente é de grande importância, porque é um dos nossos objetivos, né? Propagar a literatura, o incentivo à leitura. E desde o início da nossa parceria com a Fundação Rede Amazônica, esse foi o nosso principal objetivo, realmente. Trabalhar com eles nessa questão de incentivá-los a mergulhar mesmo nesse mundo da literatura. Ana Caroline Gomes, de 11 anos, é uma das participantes do concurso. Ela fala como é a sua relação com a leitura e a escrita e diz que está otimista para ser a vencedora deste ano. Eu não tenho vergonha de escrever, eu escrevo, se eu puder, eu passo descrevendo. E como foi para você escrever esse texto sobre esse tema? Minha mãe me ajudou um pouco, aí depois eu fui fazendo sozinha. Você pesquisou sobre o tema? Um pouco. Você já tinha escrito sobre esse tema antes? Como é que é? Não. Sobre o que fala o seu texto? Me fala. Sem muito spoiler. Só algumas coisinhas. Fala que nós temos que combater a fome, né, no país. E não podemos negar comida a ninguém. Você espera que você ganhe? Sim. Você acha que seu texto tá bom? E quem não gosta de pedir um delivery, hein? Mas você já pensou em pedir um jazz delivery? É isso que você vai ver no próximo bloco. Então, se eu fosse você, não recusaria esse pedido. Voltamos já já. Jazz Delivery, é isso mesmo. O objetivo da ação é aproximar o público desse clássico gênero musical não tão popular aqui na região amazônica. Vários pocket shows foram realizados em alguns pontos de Manaus, como no Centro de Convivência do Idoso da Aparecida e no Porto de Manaus. Todo ano o projeto tem uma novidade, né? Então esse ano a gente pensou em levar o Pocket Show, um pequeno show de jazz, em instituições onde essas pessoas estão lá. Elas não teriam como sair de lá para ter acesso a esse show. Então a gente levou o show para lá, né? E aí tá o nome, né? O Jazz Delivery. É como se a gente pegasse o jazz, encapsulasse, né? E levasse para esses locais. Então a gente conseguiu fazer isso e foi muito emocionante, porque a gente esteve em instituições bem sensíveis, né, olhando desse aspecto social. Então, a gente foi na Fundação Dr. Thomas, estivemos com os idosos, a gente foi na PAI também, tivemos lá com as crianças super envolvidas, fomos no SECOM, que tem as crianças em tratamento contra o câncer, né? E assim, essa experiência de sentir a música, ver como a cultura toca as pessoas, e isso reverbera, né, na energia, no dia da pessoa, como isso pode mudar a vida de uma pessoa, uma ação que você faz, uma música, uma atenção que você leva, né? Então, essa ação do Jazz Delivery foi muito especial mesmo, muito rica e 100% de sucesso.
ideia do Jazz Delivery é levar o gênero para lugares inusitados, para que a cidade respire jazz. A ação foi realizada em instituições filantrópicas, hospitais, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir muito jazz no mês de junho e julho. É muito gratificante, né, pra gente ver uma banda dessa se apresentar aqui, local. Uma coisa muito bonita, parabéns, hein? Não esperava, foi uma surpresa, né? Foi um presente que a gente ganhou aqui agora. Eu passei para olhar, quando eu passei que eu vi, nossa, a gente que é músico, achei maravilhoso. A gente que é música tem prazer de ver uma apresentação dessa que é até difícil, né? Eu achei muito lindo, muito maravilhoso. Em mais uma ação do Cidade do Jazz, cerca de 250 alunos da rede pública, tanto estadual quanto municipal, participaram do dia 7 a 15 de julho do workshop de fanfarras. A ação uniu arte e música. Foram sete fanfarras e bandas marciais selecionadas, dentre uma imensidão. A gente fez uma grande pesquisa junto à coordenação de fanfarras e bandas marciais. A gente teve o apoio, né, dos institutos culturais para nos ajudar. E foram mapeadas mais de 30 fanfarras e bandas, e no fim a gente escolheu as sete foram selecionadas, né, por uma série de critérios. E aí essas 7 bandas tiveram uma bolsa, um incentivo para participar do workshop com 2 professores. Então, esse workshop funcionou dividido por instrumentos, então tinha a parte de sopro e tinha a parte da percussão. E aí eles ensaiavam separadamente, e aí depois disso eles se juntavam para assim colocar a música jazz, né? E as fanfarras foram escolhidas tanto por tradição e tempo de atividade na escola, quanto por, digamos que, histórias. Por exemplo, a gente tem a Ernesto Pinho, que infelizmente o instrutor faleceu recentemente, está sendo tocada pelos próprios alunos. Então é um jeito de fortalecer, de dar visibilidade para essas atividades e incentivar esses alunos a continuarem apesar da perda do seu instrutor. Aqui na Estelita Tapajós a gente tem uma fanfarra só de mulheres, então a gente também foi buscando essas histórias para fortalecer e dar mais visibilidade a essa atividade na cidade. Entre as bandas escolhidas para a mostra de fanfarras do Cidade do Jazz, uma merece destaque por sua formação composta somente por mulheres, a banda Maestro Borges, uma das mais antigas da cidade. Eu estou me sentindo muito feliz, até porque a gente vai expor o nosso trabalho, né? E para mostrar que até agora em Manaus nós temos a única feminina, é a nossa, que inclusive ela não toca só para desfile de 5 de setembro, ela toca qualquer evento que nos convidem, né? E aí eu vou restaurando vidas através da música e é assim, é gratificante. Trompete é um instrumento que eu tô voltando de novo, né? Foi meu primeiro instrumento. E aí peguei umas dicas ali com um professor maravilhoso de sopro e tal, muito bacana, gostei demais. E com o objetivo de conscientizar sobre a importância da reciclagem, em mais uma iniciativa do projeto, pela primeira vez, máquinas de reciclagem foram instaladas em pontos estratégicos da cidade. Através delas, a população poderá depositar resíduos e garantir bônus através de um aplicativo, para trocar por livros, por exemplo. Antes, as máquinas foram usadas de maneira promocional para que a gente pudesse divulgar o projeto e, de fato, foi o que trouxe com que a Fundação Rede Amazônicas nos conhecesse e utilizasse isso como uma ferramenta social e ambiental para que ela pudesse trazer isso para a força do Grupo Rede Amazônica e usá-la como um projeto incrível que está sendo um sucesso. E um ponto diferencial do projeto é que a máquina que fica dentro da Rede Amazônica é uma das máquinas que mais reciclam no Brasil. Ela tem um volume de reciclagem de um ponto público. Tem estações de São Paulo que não tem o fluxo de reciclagem que a máquina que está dentro do próprio grupo Rede Amazônica tem.
E para quem pensa que parou por aí, se engana, ainda teve muita animação e música no Largo São Sebastião com a apresentação das fanfarras. Mas isso você confere daqui a pouquinho. Outra ação envolvente foi a mostra de fanfarras que ocorreu no Largo São Sebastião, que contou com a apresentação dos 7 grupos de músicas selecionados, entre eles bandas marciais e fanfarras. A mostra de fanfarras também é uma novidade, porque muitas pessoas se perguntam, né, o que o jazz tem a ver com fanfarra? Nada a ver. Tem a ver sim, tá? A gente descobriu que tem muito a ver, porque o jazz, ele na verdade é baseado em alguns instrumentos e na capacidade de improvisação. Então dentro disso cabe tudo, inclusive uma fanfarra e uma banda marcial. E aí a gente entendeu que precisava unir esses dois gêneros que já vêm trabalhando dentro das escolas, já vem sendo trabalhado dentro das escolas, tanto municipais quanto estaduais, há muitos anos dentro de Manaus. A gente pensou, por que não dar uma força, suscitar, dar uma cutucada aí nessas fanfarras, nessas bandas, né? Por que não levar o jazz para esses lugares? Por que não fazer isso com essas bandas que já estão ativas, que já têm os instrumentos, as crianças já estão acostumadas? Então, a gente fez esse bem bolado e deu super certo. E sucesso total, isso tudo combinou também no dia 23, que foi a nossa mostra de fanfarras, que é assim o grande ápice desse workshop, né? As crianças e os adolescentes se prepararam para esse momento, que é a mostra, foi a mostra, né? Que é um momento em que eles, muito mais do que mostram o trabalho deles, mas conseguem expressar toda a arte, né? Toda a emoção. Então, assim, é sempre muito emocionante ter esses momentos, não só com as crianças, mas com as famílias, com os professores envolvidos. Então, assim, foi um grande esforço, quase 300 pessoas envolvidas nesse workshop de fanfarras, que culminou na premiação das melhores torcidas, né? Fica a dica. Melhor torcida, Mostra de Fanfarra 2023, está escrito aqui, gente. Muito legal. E a gente conseguir fazer essa disputa saudável, né, de torcida, que é o que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas incentivem cada vez mais a música, a arte, o jazz, possam conhecer. Então foi um momento muito bacana da mostra de fanfarras. Eu tenho certeza que isso despertou ali uma centelha, não só nos alunos, mas como nos professores, nas escolas. Então a gente entende que esse movimento foi muito além do que a gente até esperava. A gente se surpreendeu como isso movimentou ali as escolas municipais, estaduais, e aí é uma alegria muito grande, porque a nossa expectativa é essa, que o gênero jazz possa ser cada vez mais acessível, mais divulgado, que as pessoas conheçam. Então conseguimos alcançar o nosso objetivo. E agora falando do festival, a edição deste ano, intitulada Elas, pretende homenagear as mulheres no jazz e busca trazer a multiculturalidade ao trazer artistas de vários continentes. Então, o Amazonas Green Jazz Festival já está na sua 11ª edição e o maestro Rui Carvalho, diretor artístico, definiu que este ano ele iria fazer uma homenagem às mulheres. É por isso que o festival tem o subtema Elas, voltado exatamente para homenagear essas mulheres. Então, toda a concepção do festival foi voltada para esse tema, não só a participação das artistas, mas o conceito, isso que é importante falar, né? Não é só o número de artistas, mulheres que vão estar presentes nessa edição, mas o conceito todo que envolve isso. Então, a gente tem homenagens aqui na Casa do Jazz, as divas do jazz, do início do jazz, as norte-americanas que começaram todo esse movimento nos Estados Unidos, como a Ella Fitzgerald, a Mary Lou Williams e tantas outras. E a gente tem a presença incrível de 16 musicistas no festival, que é um número importante se a gente considerar que o jazz, assim como outras profissões, não tem tanta mulher envolvida. A demanda da Secretaria de Cultura é de popularizar esse gênero musical, que é o jazz,
E os espetáculos do teatro, então, eles não só têm espetáculos que são gratuitos, como os preços são bem populares. E, além disso, a gente criou uma série de produtos para que a população pudesse conhecer esse gênero musical que é tão contemporâneo e está na vida das pessoas e às vezes a gente nem sabe. E esses produtos são a Casa do Jazz, que tem 4 exposições interativas, 15 workshops gratuitos e masterclasses com o nosso elenco, shows aqui na frente da Casa do Jazz, o Jazz no Flutuante, que está fazendo também 3 shows, o Buriti Jazz, que está fazendo também 3 shows. Então, todas essas ações são produtos culturais pensados e desenvolvidos pela Secretaria de Cultura, pela nossa produção, pela direção artística, para que a população possa se aproximar desse gênero musical. Então, a gente encerra as nossas atividades culturais do Cidade do Jazz com o Experiência Jazz. E aí, o Experiência Jazz tem todo um conceito cenográfico. A ideia mesmo é uma experiência imersiva. Só dando um spoiler aqui, né? São 2 containers totalmente adaptados, em que você entra por um, sai por outro, e você vai acessando ali alguns espaços de grandes nomes do jazz, mulheres, né? Essa foi uma proposta que a gente trouxe esse ano também para o jazz, que é fomentar a visibilidade para o cenário feminino do jazz, que resistiu, né? Teve que lutar muito para conseguir chegar nesse patamar, mas temos pessoas incríveis como a Billy, né? Como a Elsa, enfim. E aí a gente levou para esse espaço essas grandes mulheres, esses grandes nomes, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco e serem, de alguma forma, remetidas para a época áurea do jazz. Então, a gente fala que é uma experiência imersiva, porque quando você entra, parece que você já é automaticamente colocado lá nos anos da década de 50, da década de 40, como se você estivesse ali ouvindo ao vivo e vivendo o jazz, sabe? Então é uma experiência incrível que eu recomendo. Então aproveito aqui para deixar o convite para você que está nos assistindo. Vá lá conhecer o nosso espaço, nosso espacinho de jazz, Experiência Jazz. Estamos com 2 containers ali na frente do Largo de São Sebastião, é bem acessível. Teremos shows também, vale ressaltar, no dia 28, 29 e 30, de 3 musas amazonenses que estarão interpretando o gênero jazz, que estarão com uma playlist super especial, fazendo uma homenagem para esses grandes nomes, mas também com adaptações contemporâneas, modernas, né, de músicas também que fazem parte do nosso dia a dia. Então, fica aqui o convite para você conhecer um pouquinho mais do jazz, e é isso.